A Ordem Lupina, capítulo 1. Sebastian Trend. O sol estava se pondo e eu estava ansioso. Tinha completado 14 anos na semana passada, na lua crescente. Estava me sentindo ofegante, quase febril. E eu sabia o que estava acontecendo. Desde que me entendia por gente, meus pais me alertavam que eu sou um gene ativo, um lupino, um lobisomem. A minha mãe, Rhonda, sempre me avisou que ter um dom requer responsabilidades, requer bravura, requer disciplina. Então, eu sempre soube que os meus dias de liberdade se findariam. E sou o que aconteceu com 14 anos. Os olhares da minha família toda se voltaram para mim, esperando o que seria de mim. Sim, o que seria de mim? Se eu seria como meus pais, albino, ou se eu seria como os meus avós, lupinos? Claro que eu sou um lobisomem, mas eu nunca me transformei. Antes dos 14 anos, eu era alegre, queria brincar com os filhos das pessoas da fazenda. Ficávamos no açude por horas. Às vezes, nos escondíamos para ver nossos pais correndo à noite. E era lindo. Minha mãe não é lupina. Ela é witch, uma bruxa, além de detetive, né, policial. Ainda bem que meu pai só tem olhos para ela. Se não, ela faria picadinho dele. Um dia, meu pai perdeu as chaves de casa e contou para minha mãe, que caminhou alguns passos e a pegou de trás da almofada do sofá. Minha mãe descobre toda a surpresa que fazemos a ela. E olha que sempre tentamos, ano após ano. Depois dos meus 14 anos, meu aniversário de 14 anos foi na semana passada, como eu já disse. A minha mãe mudou de comportamento comigo. Por onde eu andava na casa, lá estava ela, na minha cola, como dizemos aqui nos Estados Unidos. A transformação, ninguém sabe ao certo que horas vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe se vamos ou não nos transformar. O fato de nascermos de um casal de lobisomens ou de uma pessoa que seja lobisomem não define se somos ou não gene lupino ativo. Essa é a realidade. No meu caso em específico, a minha avó, mãe da minha mãe, disse à minha mãe, que confirmou depois com os métodos da minha mãe próprio dela, que eu sou um lupino ativo e albino, como meu pai e como meu avô. Eu sei, muita informação para uma pessoa de 14 anos raciocinar. O caso é que eu seria genativo. Porém, completei meus 14 anos de idade em que a maioria dos lupinos se transformam. Então, minha transformação seria a qualquer momento. O palpite era que seja aquela noite, porque era a primeira noite, depois dos meus 14 anos, que teríamos uma lua cheia completa. A única empolgação que teria era que meu pai me prometeu levar a um bar de homens e me deixar ir até o final com as mulheres. Sim, eu nunca tinha estado com uma mulher, nunca, até aquele momento. Então, naquela noite seria a primeira noite de lua cheia, com ela a probabilidade muito grande da transformação. Meu pai saiu para correr e nada do meu corpo transformar. Que demora, eu pensava. Eram 23 horas e nada de mudar algo em meu corpo. Nenhum pelinho a mais. Seria mais um dia sem a esperada transformação, pensei. Resignado, fui dormir. Acordei algum tempo depois
Com o grito da minha mãe: Baste! Acordei e vi ela na porta do meu quarto, com um olhar espantado. Levantei da cama e falei algo para ela, e a voz não saiu, e sim um ruído, parecido com uma reclamação canina. Minha mãe ainda estava com os olhos estatalados. Então me levantei e fui até o banheiro, me olhar no espelho, e me assustei. Ao invés do meu reflexo, como o menino Sebastian, eu vi um lobisomem albino com os olhos roxos, olhando para mim. Demorei alguns segundos para entender que era eu, o lobisomem, que eu estava olhando para minha própria imagem. Então, por instinto, eu corri até a porta e uivei. Uivei alto, ao ponto de muitos lobisomens que estavam por ali chegarem até mim. A porta da minha casa na fazenda estava cheia de lupinos, vindos ao meu chamado, e me uni a eles, saindo noite adentro. E foi assim a minha primeira transformação. Sem ossos quebrados, sem cheiro ruim, aconteceu comigo dormindo, ou seja, sem adrenalina, senão eu mesmo teria acordado, minha mãe não precisava ter gritado. Depois desse dia, meu pai me levava algumas tardes no bar para homens, onde eu conheci alguns prazeres difíceis de segurar depois da transformação. Descobri que tinha mais fôlego do que antes e aguentava horas de. Enfim, assumi meu lugar junto à ordem. Recebi treinamento de guerra para os ataques da Discob e dos canes. Temos olhos e ouvidos para todos os lugares, inclusive dentro da Discob. E um desses olhos nos trouxe as informações interessantes. Soubemos que os canes guerreavam contra a própria espécie. E a Discob agia muito rápido contra eles, através do desequilíbrio e da fraqueza deles. Depois de um tempo da minha transformação, eu aprendi a coordenar uma equipe sozinho e seguimos até umas áreas de atuação canes. Chegamos a uma fazenda que aparentemente estava abandonada, mas nosso olfato, apuradíssimo, sabia que estavam ali cerca de 15 a 20 canes, em algum lugar, mas ainda assim estava ali, próximo a nós. Precisávamos encontrar eles e os observar. E fizemos isso. Como previsto, estavam brigando dois grupos de canes. Estávamos corretos a afirmar que eram 20 canes, porém separados em dois grupos. Um grupo com 15 canes e um grupo com apenas 5. Diferente do que vocês pensam, o menor grupo estava em grande vantagem e derrubavam um a um dos canes. O grupo lupino, ao qual eu liderava, foi descoberto pelo grupo campeão, deixando os últimos 3 canes sobreviventes fugirem. A atenção dos 5 canes foi voltada para nós, e eles vieram correndo até nós. O que o canis não sabia era que comigo estavam os melhores guerreiros lupinos que tínhamos, e uma guerra ainda maior que a anterior se estabeleceu, até que conseguimos imobilizar os 5 canes e os trouxemos para casa. Colocamos os canes presos em um bunker que o meu avô tinha na fazenda. Os alimentamos e cuidamos dele. Deixamos roupas unissex para eles, mas precisávamos dormir pelo restinho da noite. Mais tarde, viríamos ter com eles. E assim foi. Mais tarde, naquele dia, voltamos até a fazenda para verificarmos sobre os canes. Meu avô e meu pai foram juntos com mais alguns lupinos. Nem precisamos
chegar para ouvir os gritos enlouquecidos dos cães. Minha avó foi convocada. A mãe da minha mãe é uma bruxa conceituada. E meu avô, um sacerdote. Sim, um padre. Minha família é meio excêntrica, eu sei. Mesmo assim, nos amamos. Nos amamos demais, até eu diria. Ouvintes, pela atual formação da ordem, eu fui orientado a mudar alguns nomes de familiares. Então, chamaremos a minha avó de Bruxa Cordélia. Só por segurança, ouvintes. Espero que compreendam. Assim que entramos no bunker, os gritos ficaram ensurdecedores. Eram apenas 5 pessoas. Tínhamos certeza de que eram todos homens e adultos, devido à forma excomunal deles transformados. E conforme descemos as escadas, nossos olhos percorreram para as jaulas, constatando que eram 4 homens adultos e uma garota. Mas o que? Disse meu avô. Senhor, disse o médico que cuidava de todos ali. Também ficamos surpresos. Achamos que se trata de algo fora dos padrões. Por isso, pedimos a presença da senhora Cordélia. Nós já providenciamos a vinda dela. Talvez chegue ainda hoje, no período da tarde. Eu disse ao Dr. Hélio. Ele era lupino. Nós ajudamos ele a cursar medicina. E a pós dele foi em veterinária. Excêntrico, eu sei. O que deixou seus colegas meio intrigados. Mas Hélio terminou seu curso. Dexter foi um dos seus professores. Hoje, Dr. Hélio é um cientista no mundo lupino. Poderíamos dizer que Dr. Hélio é um expert em doenças nossas. Se ele disse que precisa da ajuda da bruxa Mor, então chamaríamos a minha avó. Me aproximei da menina. A realidade é que tínhamos a mesma idade. Ela poderia ser um de nós. Talvez um. Enfim, ela estava ali, nua, suja e completamente desequilibrada. Os demais homens estavam vestidos mais calmos e acuados. Já ela não. O bunker era mais parecido com um laboratório, além de ser extremamente seguro. Dr. Hélio trocou o olhar com um de seus auxiliares, que clicou no botão e uma névoa leve caiu dentro das jaulas. Uma a uma, e aos poucos, em poucos segundos, eles se acalmaram. Então me aproximei da menina, ainda nua, e lhe disse com calma: Olá, eu sou Sebastian. Poderia colocar sua roupa, por favor? Essa roupa não é minha, disse ela baixinho, mas com muito ódio no olhar. Nós oferecemos essa roupa limpa a vocês. Mas poderia colocar e manter a privacidade de sua nudez, afinal, você é a única mulher aqui. Eu disse a ela, que enfim se vestiu, bem na nossa frente. Ao terminar, eu sorri para ela e disse, muito obrigada. Ela não disse nada, mas se acalmou. No mesmo dia, mais tarde, chegou a figura característica da Dona Cordélia, ou simplesmente Cordélia, ou vó para mim, a bruxa. Quando o carro de Mauro estacionou à porta do passageiro se abriu, saindo uma senhora com roupas escuras, um chale de tricô colorido nas costas. Quem a via de costas acharia que seu rosto era de uma senhora, mas não era. Ela parecia ter cerca de 30 anos, olhos e cabelos escuros que combinavam muito bem com a sua tez clara, olhar profundo e penetrante. Assim que minha avó me viu, abriu um sorriso, onde se via dentes inteira, a boca inteira de ouro, em quase toda a extensão. Vovó, disse a abraçando, que saudade. Ela afastou o abraço, me olhando de cima e embaixo. Basti, você está enorme. Já está um homem feito. Que isso, vovó? Só tenho 16 anos. Mas já está vendo um casamento com uma moça de terras distante para você, menino? Que isso, vó? Disse sorrindo.
Eu nem tô pensando em casamento. Ela riu, mostrando ainda mais os dentes de ouro, colocando seu dedo indicador em minha testa, entre os olhos. Ela disse algo em tom de voz que só ela ouviu. Agora você também vai ver o que eu estou vendo. Durante seus sonhos, você vai visitar ela, disse minha avó. E eu sorri. Eu não acreditei muito, mas eu não queria brigar com ela. Precisávamos dela. A força desses canes não era normal. Depois de cumprimentar meu pai e avô, descemos as escadas do bunker. Assim que pisamos no último degrau, a menina gritou: Witchmon! Que significa bruxa-mãe. E a minha avó sorriu em direção a ela. Conversaram baixinho e minha avó disse: Essa é a menina Madison. Ela é minha protegida. O que ela está fazendo aqui? Perguntou minha avó. Meu pai respondeu: Ela foi capturada ontem à noite, junto com os demais. Estavam atacando uma aldeia inteira de canes. A minha avó olhou, colocou os dedos no queixo e perguntou: Uma alcateia de quantos lobisomens canes eles atacaram? Pelo tom de voz, a minha avó já sabia a resposta. Eram cerca de 15 canes. Derrubaram 12. E iniciamos a nossa guerra. Os outros 3 sobreviventes canes fugiram. Minha avó, muito astuta e vivida, disse: Eles foram envenenados pela Scooby. Só isso explica a força fenomenal. Deixe eles se alimentarem. Converse com eles depois. Muito bem, disse o meu pai. Mas disse com voz baixa e a minha avó não fez excentricidade nenhuma. Minha avó deu um tapinha em seu ombro e sorriu. Menino, estou aqui para trabalhar. Só quero informações. Disse minha avó sorrindo e dando uma piscadinha. Minha avó Cordélia esperou que todos se alimentassem. E todos comeram, menos Madison. Assim, minha avó pediu para abrirem as jaulas. Meu pai ficou receoso, mas concordou. Ficamos sobre aviso, já que os canes se transformavam a qualquer momento e a qualquer lua. Nós, lupimos, precisamos da lua em seu auge para que aconteça a nossa transformação. Assim que as jaulas forem abertas, os indivíduos saíram e buscaram o apoio da minha avó, que os abraçou como os filhos. Ela sentou em uma cadeira e todos sentaram aos seus pés, ao seu redor. E a conversa seguiu animada. O que tem feito, meu filho? Perguntou ela para o mais alto, que parecia ter uns 32 anos, com barba e bigode. E ele disse: Eu estava pescando, mãe, depois que a senhora me ajudou. Senti que algo me atingiu no ombro. E depois eu acordei em uma espécie de laboratório. Atingiu aonde? Perguntou a minha avó. Aqui, olha. Ele mostrou uma ferida, ainda aberta no antebraço esquerdo, na região interna. Peguei um detector de metais e entreguei à minha avó, que passou pelo local e constatou que tinha algo de metal ali. Bento, precisa ser retirado esse produto. Poderia ir até a jaula. Assim, esses cavalheiros retirariam e salvaria sua vida. O rapaz desconfiou. Se levantou e foi até a jaula, a qual foi fechada em seguida. Assim que o rapaz levantou os olhos, já estava se transformando. Mas dentro da jaula, ele estaria seguro. Olhei os demais, igualmente se transformando. O que me chamou a atenção foi que Madison defendia a minha avó. Além de ser a minha avó, ter seus truques. Minha mãe dizia que minha avó tinha uma casinha no meio do campo, no meio do pântano, e era vigiada por canes. Minha avó sabia lidar com eles. Em um movimento de mão, ela colocou o mais idoso na gaiola e a segurança acionou o botão, fechando-a. Outro movimento rápido e a minha avó colocou o terceiro na jaula. O quarto era mais rápido e já estava subindo as escadas para sair do bunker.
Cheguei a me apressar para subir, quando a minha avó disse: Deixe comigo, menino. Ela então fez um vento descomunal entrar pela porta, movimentando apenas o rapaz fugitivo, guiando-o até a jaula. Madison então se dirigiu sozinha à jaula. Ao se aproximar, minha avó passou o scanner para verificar onde estava o dispositivo. Quando um dos canes preso disse: O dela está no cérebro. Minha avó então passou o scanner para averiguar se tinha realmente um metal na região frontal da garota. E tinha. Alguns dias se passaram e um dos rapazes já podia ir embora sem o dispositivo. Enviamos uma amostra ao Dr. Dexter para análise e possível reversão. Depois que minha avó marcou minha testa com o dedo aquele dia, eu comecei a ter sonhos. Sonhava com uma natureza vasta, mesmo estando dentro de uma cidade. Um calor descomunal, mais do que os Estados Unidos. E via sempre uma moça, olhos azuis, pele clara, cabelos loiros e lisos. Ela, quando me via, sorria. Ela estava colhendo algo para a cozinha. Ela vestia um avental marrom, branco e rosa. Sempre que eu entrava, sempre que eu tentava me aproximar dela, ela fugia, sorrindo. Esses sonhos eram comuns. Quando mentalizava para não sonhar, eu não sonhava esses. Sonhava com ela em outras formas. Um dia sonhamos que morávamos juntos na fazenda e ela chorava por saudade dos seus que estavam longe. No meu sonho, ela dizia estar grávida. Eu a abracei, a beijei e ela se entregou para mim. Quando eu sonhava com ela da forma que eu precisava ir até um bar, eu não a encontrava. Enfim, os sonhos com ela me causavam bem-estar e pedia para o meu pai me acompanhar até aquele bar onde tinha as mulheres. Nessas ocasiões, eu precisava de mais de uma para me ajudar. Minha avó estava na fazenda, já que Dr. Dexter descobriu ser um dispositivo da Discovery. E os lobisomens que foram capturados já eram de sua proteção. Para Discovery, a minha avó também é um foco, também é alvo, por se tratar de algo sobrenatural. A Discovery captura tudo que sai do normal. Tudo que sai da família Margarina, ela captura. A Discovery nos Estados Unidos é muito grande. Éramos foco da Discovery, que perseguiam minha família desde sempre. Sabíamos que eles tinham um quartel-general grande nas proximidades de Nova York. Sabíamos que eles eram eles que nos vigiavam. A Discovery nada mais do que é um departamento que captura ou que cuida de situações e assuntos do oculto. Ou seja, tudo que a Igreja Católica e a NASA não estão de acordo ficam para Discovery. Recentemente aderiram a uma espécie de lista da Discovery, com bruxas, feiticeiras e magos. Tudo que sai do normal, que não é natural, é perseguido pela Discovery. Aqui, nos Estados Unidos, existem skinwalkers, pé grande, Blood Mary e muitas lendas. O que é ser humano, a polícia e suas divisões quem cuida. Se não for um ser vivo de carne e osso, ou um ser que se transforma, que seja fora dos padrões, algo maligno, algo desconhecido, chama-se Discovery. Edward é lupino. Ele se casou com uma agente da Discovery. Se casaram, tiveram filhos e numa emboscada foram mortos, todos. E esse fato deixou a minha família muito chateada. Assim, aumentamos a vigilância da fazenda. Por isso, moramos todos próximos. Os 4 homens capturados foram embora para suas famílias, mas Madison ficou com sua avó, que já a criava há muito tempo.
E nos aproximamos, viramos amigos. Descobri que ela foi abandonada pelos pais, que fizeram um pacto por riqueza em nome da sua única filha, que virou um canis. Minha mãe perguntava sempre sobre Madison. Estabelecer uma relação entre mãe e filha, entre as duas. Minha avó perguntou se Madison queria que minha avó desfizesse a maldição, mas ela negou veemente. Quero que as pessoas me aceitem como sou, dizia Madison. Madison era minha companhia. Treinávamos juntos, íamos ao açude juntos, estudávamos juntos. Os rapazes da escola ou até mesmo da fazenda sempre pediam ela em namoro, mas ela se esquivava. Joaquim, certa vez, me perguntou: Best, Madison e você estão namorando? Não, não, respondi. Somos apenas amigos. Mas ela não sai com ninguém, Best, e já vimos você o tempo todo com ela, cara, disse Joaquim. Não veja coisas onde não tem. E encerrei o assunto. Os anos se passaram e fomos chamados para irmos ao Brasil, onde uma moça descobriu um artefato que poderia nos ajudar com nossas transformações. Meu avô pediu para irmos nós três. Meu pai, ele e eu. Arrumei minhas malas e partiria no dia seguinte cedo. Naquele dia, vi Madison me olhando de canto. Sabia que tinha algo errado, mas eu preferi não perguntar. Quem procura acha, certo? Fomos ao escritório e aceitamos os detalhes da viagem, que seria no dia seguinte. Estava subindo para tirar a minha roupa e correr quando ouço movimentos embaixo da árvore, próximo à cozinha. Ao me aproximar, vi se tratar de Madison. Oh, o que você está fazendo aqui? Perguntei para ela. Baste, queria te dizer algo antes que eu perca a coragem, disse ela. Eu gelei. E se fosse verdade que Joaquim disse? Pensei. Diga, tem algo errado? Perguntei a ela. Baste, não quero que me leve a mal, mas eu estou apaixonada por você, ela disse. Ela realmente disse. Demorei alguns segundos para processar. Talvez mais que alguns segundos. Eu mal conseguia entender o motivo dela ter se apaixonado por mim. Nunca fui pessoal demais com ela. Minha família sempre a tratou bem, assim como eu. Madison fica lisonjeado com o carinho. Mas o que eu sinto por você é apenas carinho de irmão. Eu disse, medindo as minhas palavras. Ela baixou a cabeça e disse: Eu entendo. Eu não sou uma pessoa amável. Não te culpo. Claro que você é amável, disse colocando a minha mão em seu braço. Joaquim mesmo veio falar de mim, aliás, de você para mim. Acho que ele está interessado em você. Quem sabe você dá uma chance para ele e vê o quanto é amável. Ela sorriu, mesmo triste. Beijei a sua testa e saí. Estava desconfortável em falar de amor com ela. A realidade é que me sinto desconfortável em falar de amor com qualquer um. Subi e decidi não correr. Um sono incontrolável me dominou. Deitei e adormeci em segundos. Eu sonhei com a linda loira me chamando pelo meu nome. Sebastian, vem até mim. Eu corri até ela. Nos beijamos apaixonadamente. Acordei com o despertar do telefone e adivinha? Uma ereção fora do normal. Mas não tinha tempo de me aliviar com as mulheres do bar. Fui ao banheiro e fiz isso sozinho. Pelo menos achei que ia completar meu alívio. Enfim, depois de uma hora já estávamos embarcando rumo ao Brasil. Assim que desembarcamos, eu vi se tratar de um lugar muito bonito, com pessoas de diversas etnias, como Nova York. Um senhor muito distinto se apresenta como o senhor Erd Álvares. Pelo cheiro senti ser um de nós, um lupino. Ele nos indicou um carro preto e nos levou até um bairro onde eu vi uma moça
que me chamou a atenção. Assim que paramos em frente a uma casa, que era uma doceria, ou uma confeitaria, não sei como fala o nome, nós descemos do carro, entramos e eu a vi. Era a menina do meu sonho. Claro, a menina do meu sonho. Então, ela não me reconheceu. Pelo menos, não de imediato. Descemos nós quatro e o seu Éder falando em português e traduzindo para nós. Olá, ele disse para um senhor. Sou Éder Álvares. O senhor deve ser Misael, correto? Sim, muito prazer. Esses são Júlio, Eric e o representante da ordem Sebastian Trend, que viemos buscar o artefato. Eu pensei, eu sou representante da ordem, de onde ele tirou isso? Muito prazer, senhores. Essa é minha filha Jennifer, disse Misael. Então agora soube o nome da princesa que povoava os meus sonhos. A cada respiração, a cada movimento dela eu estava acompanhando. Ela era real. Não era um sonho ou uma imaginação. Por que ela morava tão longe? Filha, vou acompanhar eles até a fazenda. Volto depois, disse Misael, e ela confirmou com a cabeça. Seguimos nós quatro para a fazenda e conheci outros 4 filhos de Misael. Então, percebi que Jennifer era a mais nova. Fiquei impressionado com a produção da fazenda. Peguei o contato da irmã mais velha, a mais velha entre as meninas, a Olinda, e trocaríamos experiências sobre o campo e criações. Me trataram muito bem. Me senti parte da família deles. Mal sabiam que eu sonhava com um de seus membros, a Jennifer. Conhecemos o objeto e levaríamos para Nova York. Mais tarde naquele dia, voltamos à doceria e, a pedido de Misael, pedimos alguma coisa. Depois voltamos à doceria que estava com meia porta fechada. Mesmo assim, Misael entrou e nos colocou para dentro. Sentamos à mesa e Jennifer novamente veio nos atender. Aquele cheiro de açúcar e baunilha dela me fez lembrar os sonhos. Ela organizou uma mesa para nós, fizemos o pedido e logo trouxe o triplo do que pedimos. Ela tinha 2 funcionárias que ficaram nos olhando como se fôssemos fera. Organizou tudo rápido, nos serviu e o Sr. Ed estava traduzindo tudo que meu pai e meu pai e meu avô falavam em 3 línguas diferentes. Mal sabia ela que eu entendia o português. Logo, uma mulher chegou até a porta da doceria. Pediu permissão a Jennifer para entrar, que concedeu. Deu o nome de Morgana, que se juntou aos homens e falaram animados. Assim que ela fixou o olhar em mim, ela se levantou, chegou próximo a mim e disse: Ela está em seus sonhos, mas não está no seu destino. Não por agora. Tenha paciência. Morgana estremeceu e se virou. A senhora está falando de quem? Perguntei, como se eu não soubesse. Mas nós sabíamos de quem eu estava falando. E ela se calou. E o assunto foi encerrado. Quando Jennifer voltou da cozinha, trouxe algumas fatias de bolo, que mais pareciam obras de arte. Quando degustamos, eram manjares dos deuses. Eu não fui apenas eu quem disse, tá? Todo mundo confirmou comigo. Os homens ficaram deliciados com tudo que ela oferecia. Alguns tipos de cappuccino, alguns tipos de café, alguns bolos do sul. Já era início da noite quando Misael disse: Filha, você tem docinhos personalizados? Ah, pai, eu tenho. Mas tenho só dos encomendas, vou entregar agora à noite. Você sempre faz alguns extras que eu sei. Traga ele para experimentarem, por favor, Jenny. Vou buscar, mas aviso que só tenho 5. Ela entrou e em segundo trouxe mais docinhos. Pareciam obras de arte, verdadeiras réplicas de personagens de desenho, em forma de docinho. E quando ela foi até a cozinha levar alguns pratos, eu a ajudei. Mas acho que ela não viu, porque assim
que ela me sentiu, sentiu meu perfume, ela se assustou. Me desculpe, eu disse, olhando no fundo dos olhos dela. Não quis te assustar. Foi então que eu senti ainda mais seu cheiro de baunilha, misturado com açúcar. Precisava me controlar, porque ela já mexia comigo em sonhos. Pessoalmente, era ainda maior o efeito que ela causava sobre mim. Tudo bem, não tem problema, ela respondeu, se virando para a pia, cheinha de pratos e xícaras. Você cozinha muito bem, eu disse, e ela sorriu. Você fala muito bem a minha língua, ela respondeu. Só um pouco, mas eu vou aprender, respondi, já entrando no assunto que me levou até a cozinha. Ela apenas sorriu. Quando eu comecei a ajudar ela na louça, nossos ombros se tocaram de leve e uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Não precisa me ajudar, disse ela. Deixa que eu faço. Deixa que eu te ajudo. Você tem mais tempo comigo se terminarmos. Respondi com jeitinho e ela sorriu, concordando. Vendo que ficamos meio em silêncio, eu puxei assunto. São doces do seu casamento? Perguntei a ela. E ela sorriu. Não. São doces de casamento, mas não é o meu. Ah, entendi. E quando será o seu? Ainda não sei. Depende do noivo. E quando ele quer se casar? Primeiro eu preciso encontrá-lo. Está desaparecido? Perguntei. Não, não tenho namorado. Oh, por quê? Perguntei, ainda puxando assunto. Queria saber mais dela. Porém, as perguntas a constrangeu. E eu me arrependi de ter perguntado tanto. Mas ela, muito elegantemente, respondeu: eu trabalho muito. Não tenho muito tempo para distrações. Ela foi gentil, mas eu senti que no fundo houve um desconforto. Entendi. Namoro é uma distração para você? Perguntei, arriscando uma última pergunta. Então, ela disse: aonde está sua noiva? Perguntou, meio irritada. E eu sorri, adorando o caminho que a conversa estava seguindo. Eu estou falando com a minha noiva nesse momento. Ela só não sabe disso. Eu disse, e dei um sorriso maroto, o melhor que eu tinha. Ela também sorriu, mas eu vi que não gostou do meu atrevimento. Eu nunca tinha paquerado ninguém, nunca me interessei por ninguém. Até agora, até aquele momento. Entendi, espertinho. Quando vai embora? Perguntou ela, com ironia. Eu posso não ir, respondi sorrindo. Você tem que ir e levar o pergaminho, lembra? Disse ela, me fazendo voltar à razão. Sim, é verdade isso. Então eu vou. Volto para ficar com você. Terminei a louça, me virei para ela, que disse: Ok, Dom Juan, o que te faz pensar que eu estou interessado em você? Morgana disse. Morgana disse o quê? Que a menina do meu sonho é você. Ah, Dom Juan, essa é nova para mim. Não sabia dessa piadinha, parabéns. Falo sério, Jennifer. Eu sonho com você desde pequeno. Sabia que a encontraria na América do Sul. Só não sabia nem onde, nem quando. Ela respirou fundo, como se precisasse concatenar as ideias. Então eu disse: o que acha? Ela respondeu: vá para sua casa. Trocamos contato e, se meu coração pedir, nos encontramos. Mas tentei argumentar. Queria abraçar ela, beijar seus lábios, sentir seu cheiro. Eu sonhava com ela há anos. Conversávamos em sonho, mas eu a vi e a senti insegura. Por isso resolvi concordar. Resignado, respondi: está certo, faremos isso. Eu me aproximei e beijei seu rosto com carinho. E saí da cozinha e da confeitaria. E no dia seguinte, era como se eu não tivesse vindo, como se tudo aquilo não tivesse acontecido. Mas aconteceu. E eu voltei para Nova York. 2 dias depois, 2 longos dias depois, eu mandei uma mensagem pelo celular. Eu esperei o máximo possível para enviar. Eu não aguentava mais a ansiedade
de pegar o telefone quando ele tocou em resposta. Peguei o celular e vi o nome dela salvo no meu celular como Jennifer, meu amor. E eu fui ler. Oi, Sebastião, como está? Estamos bem por aqui. Você falou de mim para seus pais? O que disseram? Se cuida. Beijos, Jennifer. Eu sorri. Ela havia respondido para mim. E a partir daí trocamos muitas mensagens. Contei a nossa história. Ela já conhecia todos aqui, por mim. Ela me disse sobre seus irmãos, seus sobrinhos. Me sentia parte da família. Ainda trocávamos mensagens e eu sonhava com ela. E acordava. Ah, se ela soubesse o que ela faz comigo. Mas não contei. Eu sou um lorde, não trato mulheres como lixo. Fora o bar dos homens, mas lá isso é comércio, né? Numa noite, sonhei com nós dois nos casamos em um evento grandioso. Ela vestida de branco, lindíssima. E contei a ela. Mas o assunto morreu aí. E por fim as mensagens foram distanciando. O fato é que precisávamos voltar para o Brasil pela leitura do pergaminho. Ninguém aqui conseguiu ver o que estava escrito. E, como da última vez, nos reunimos agora com Lohane, junto com o time anterior. Sentamos na confeitaria, senti que Jennifer estava distante, me evitando. O abraço que esperei ao entrarmos frente a frente virou um cumprimento formal e gélido. Respeitei, porque ela havia me dito que seu coração diria se me queria ou não. E pela diminuição de mensagens e pela frieza do tratamento, a resposta era nítida. Recebi um fora silencioso. Sentamos todos em círculos e Lohane, irmã dela, começou a ler. Meu avô gravou tudo, para depois seguir ao tradutor. Terminamos a leitura, o silêncio se fez. Silêncio na sala por alguns minutos, até que meu pai falou. Mas por que é só ela que lê? Perguntou o doutor Eric. Nesse instante, Morgana disse, porque ela é uma bruxa, Lohane é uma bruxa. Só nesse momento, eles perceberam que Morgana estava ali. Ela havia entrado sem quase ninguém ver. Bom, eu vi, mas acho que os homens não viram. Como sabe que ela é uma bruxa, meu amor? Disse Erd. Eu vejo a luz roxa dela. Fale com ela sobre os livros que ela lê, sobre as dúvidas que ela tem. Por isso o pergaminho a escolheu. Ela tem que ir conosco, disse Julie Erner. Transiu. Não posso. Minha vida está aqui, disse Lohane. E a gruta também. Faremos aqui a procura. Os artefatos precisam sair daqui rápido. Está protegido em uma das galerias subterrâneas nossas, disse Júlia. Aqui também temos galerias, disse Erd. Confirmo, disse Eric. Faremos o mais rápido possível a procura do artefato. E deixamos eles esquecidos. A reunião se estendeu por mais algum tempo, até que todos se entendessem. E quando Lohane e Jennifer saíram de fininho, sem que ninguém visse, bom, quase ninguém, eu vi, e fui atrás delas. Não sabia que estavam sendo seguidas. E começaram a falar. Complicado isso de entrar em acordo, hein? Disse Lohane a Jennifer. E eu respondi. Achei uma ótima ideia. Vimos todo mundo junto. Sinal que ficaremos mais aqui, em terras brasileiras. Eu disse, fazendo ambas olharem para trás, onde eu estava. Lohane riu. Acho que foi do susto. E me apresentei. Sou Sebastian. Você é Lohane, já ouvi falar muito de você. Eu disse, olhando para Jennifer. É mesmo? Coisas boas, espero. Disse ela, olhando para Jennifer, que sorriu em resposta. A conversa seguiu animada, mas eu falava e ela sorriu, até que meu pai me chamou para irmos. Me despedi e saí quando Ed se aproximou delas. E é aí que tudo desandou. Assuntei o máximo possível, mas ela me cortou.
e tivemos que ir embora para os Estados Unidos no dia seguinte. Mas não atirava da cabeça. Estava irritado, fora da atenção. As mensagens que antes eram poucas agora eram nada. Ela não mandava mais mensagens para mim. Porém, eu precisava voltar para o Brasil mais uma vez. E não a avisei. Não havia motivo. Entendi muito bem que ela não queria um relacionamento comigo. 15 dias depois, estava aterrissando em terras brasileiras pela terceira vez no mesmo ano. Chegando ao Brasil, eu soube que ela estava com alguém. Eu não acreditei e fui conferir. Ela estava saindo com um dos filhos de Ed Álvares, o mais velho. Aliás, bem mais velho que ela. Eu queria ir embora para os Estados Unidos o mais rápido possível. Ouvimos que a Lorraine disse. Meu avô gravou e voltamos para os Estados Unidos. Parei de enviar mensagens para ela. Algum tempo depois, recebemos o convite do casamento dela. Mergulhei no meu trabalho. Mergulhei no meu mundo. Meu pai entendeu o que estava vendo e me pedia calma. Meu filho, sua avó nunca errou. Calma, as respostas virão. Ele tinha razão. Mas eu não sabia lidar com sentimentos, ainda mais sentimentos de rejeição. Se eu pensasse que ele a forçou, eu me irritaria ainda mais. Precisava aceitar a recusa dela. Passaram-se 2 anos. Madison aceitou namorar Joaquim. O problema desse namoro foi o ciúme dele por ser amigo de Madison. E Madison sabia sobre Jennifer e me consolava. Me ajudava a entender sobre a recusa dela. Madison era a irmã que eu não tive. Passávamos horas sentados, eu falando de Jennifer, que me tratou bem no início e de repente mudou e depois se casou. Tinha algo errado e eu podia sentir o que. Avançamos muito na organização que nos unia aos canes e lupinos. Passamos a caminhar juntos. Estava viajando por países em busca de mais e mais apoio. Mergulhei na busca da paz na união. E todos aceitavam, faziam coro com nossas ideias. Ainda sonhava com Jennifer. Ela me abraçava apertada e dizia: Eu sinto muito. E eu respondia: Eu também sinto muito. Nos sonhos evitava abraçar ou beijar ela. Ela é casada. Pertencia a outro homem, que não eu. Mas ela tentava. Até demais. E o tempo passou. Os dias viraram meses, os meses viravam anos. E ainda sonhava com a Jennifer, mas evitava estar com ela no sentido íntimo em sonhos. Mas sempre acordava pronto para isso. Nunca mais mandei mensagem para ela. E nunca mais recebi mensagem dela. Mas falava sempre com Linda. Trocávamos ideias sobre plantações, sobre criações, enfim. Minha avó dizia: Está chegando, grande homem. Logo receberá sua mulher aqui. Deixa de coisa, vó. Tá tudo bem. Essa mulher tem outro dono. Hoje quem sonha com você é ela, disse minha avó. E eu sorri. Já fazia alguns anos que Jennifer estava casada. Não fazia sentido sonhar com alguém que não fosse seu marido, concordam? Encerrei o assunto. E guardei as minhas reservas para mim. Eu falava muito com a Linda, como eu disse. Trocávamos informações sobre plantio e criação. Nunca falávamos sobre família. Não queria saber o quanto Jennifer estava feliz com seu marido. Mas soube que a ordem convocou Ava para o território norte-americano. Depois de algum tempo, iríamos receber Ava do Brasil para que nos ajudasse com as novas descobertas referente a Descobre. E que viria com uma amiga, para não se sentir sozinha, sem problemas. Ela desembarcaria no dia seguinte. Organizei um quarto extra na minha casa, para ela e para a amiga. Separei 2 camas e esperaria elas no aeroporto.
Assim que ela desembarcou, a reconheci de tempos atrás. Ela se aproximou e nos cumprimentamos. Seja bem-vinda, Ava. Fez boa viagem? Sim, obrigado. Me abraçou, me beijou no rosto. Minha amiga está chegando. Ela passou mal no avião, disse Ava, virando o olho e rindo da situação. Sem problemas. Vamos ali no café, esperar ela. Assim, quando ela passar por nós, você a verá e vamos embora. Certo. E assim fizemos. Pedimos um café para cada, conversamos sobre a Descobre e o que descobriram. Onde fica uma das quadras do quartel-general, disse ela. Que ótima notícia! Vamos analisar os artefatos assim que chegar na fazenda, disse ela. Não estão com sono? O fuso horário pode enganar, respondi. Eu sou Lupina, esqueceu? Disse Ava sorrindo. Sua amiga também é Lupina? Perguntei, enquanto sorvia um gole do café, quando eu vi uma voz conhecida dizer sim. Eu sou Lupina. Me virei, e lindos olhos azuis penetrantes estavam me encarando. Inacreditável. Jennifer estava bem à minha frente. O sentimento de mágoa que eu alimentei nos últimos anos foi inundado por saudade e imediatamente a abracei com força, como se um dia ela fosse embora novamente se soltasse. Também estou com saudade, disse ela. Que bom que vocês vieram, eu disse. Jennifer sorriu timidamente. Vamos à fazenda, não é seguro estarmos aqui. E seguimos até a fazenda da minha família. Procurei me acalmar, mas eu estava tremendo, pois no banco de trás estava a mulher que povoava os meus sonhos. E mais, ela estava me encarando pelo retrovisor. Eu deveria estar sonhando. Ava falava comigo e eu não prestava atenção em nada. Minha atenção estava totalmente voltada a Jennifer. Minha atenção estava realmente voltada ao banco de trás, onde uma jovem brasileira linda estava sentada. E eu não vi de onde veio a picape que colidiu com a minha, jogando nós três para fora da pista e bati em um poste.